Tema 2, o imperialismo e as fronteiras da África. Porque o traçado das atuais fronteiras da África é motivo de diversos conflitos no continente. Vamos saber isso essa aula. Vamos olhar para esse mapinha lindo e maravilhoso logo. África, colonização, 1900. Eita, 1900 é o último ano do século XIX, que o século XX começa em 1901, né? Então, olha aqui a realidade da África no ano de 1900. Olha aí. Tem alguns territórios que têm o nome França, né? Belga. Eles saíram dividindo tudo, tipo, aleatoriamente. Não ligaram nem para a cultura, para a língua do povo. É tanto que pode perceber que no mapa tem até alguns lugares que são divididos em linha reta, porque, tipo, eles só traçaram a linha no mapa e disseram, esse lado é meu, esse lado é seu. Exatamente. Quando foram dividir o território africano, né, o território do continente africano, levaram em consideração, tipo, aspectos naturais. Olha, aqui tem um rio cortando tal país com tal país, aí tracejaram a linha, ó, aqui vai ser pertencente a mim, aí vai ser pertencente a você. Aqui tem uma cadeia de montanhas, então, isso aqui vai ser um limitador entre o meu território e o seu. Aqui tem, sei lá, uma vegetação densa e fechada, isso aqui vai limitar o meu território com o seu. Aí, tipo, e as pessoas que moram aqui? E os grupos étnicos que moram aqui, o que é que vai acontecer com eles? A gente não tá nem aí. Eles que se viram. Certo? E daí? E daí? E daí, né? E daí pra vocês? Estão nem aí? Enfim, então, já deu um spoiler aí um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Vamos começar falando sobre imperialismo europeu. Ana Beatriz, o que é imperialismo? O que é imperialismo? É a busca por expansão de territórios. Expandir território. Tal país é uma potência imperialista. Por quê? Porque geralmente é um país aí que se destacou nessa busca por território, de ampliar, né, o domínio sobre outros territórios no mundo. Então, imperialismo tem a ver com essa questão de expandir territórios. E agora, como a gente está falando de África, né, do continente africano, a gente vai falar agora do imperialismo europeu na África. Ou seja, de um momento aí da história do continente africano, onde potências europeias, econômicas europeias, né, dividiram a África nessa busca por territórios. Oxa, Ana Beatriz, mas qual contexto é esse? Século XIX. Século XIX é o período que a África vai ser dividida. Vai haver a partilha da África. A partilha da África vai acontecer numa conferência chamada Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, século XIX, 1884 a 1885. Começa no final de 1884 essa conferência e só acaba no início de 1885. É nessa conferência que, principalmente 12 potências da Europa da época, que estavam se industrializando, assim, bombando na industrialização, resolveram dividir, partilhar aí os territórios da África, dividir entre eles. Então, tipo, oi, bebês, a gente vai chegar aqui e vai dividir o território de vocês e a gente não tá nem aí para vocês. Vocês moram aqui há tanto tempo, né? Vocês têm uma cultura, vocês têm línguas, vocês têm até uma certa rivalidade entre uma etnia e outra, não é? Mas a gente não tá nem aí para vocês, não. A gente vai dividir o território aqui entre a gente, porque a gente tá buscando o quê? Territórios visando aí matérias-primas para as minhas indústrias, certo? E aumentar o meu mercado consumidor, quem sabe? Então, assim, a gente tá com esse objetivo. Então, a gente vai dividir aqui na conferência o território de vocês. Mas a gente não vai consultar vocês, porque pouco importa. Quem são vocês mesmo, né? Vale alguma coisa? Não, vale não. Então, a gente vai dividir o território de vocês. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vocês que são amiguinhos, que são de etnias amiguinhas, a gente vai separar. Porque a gente não tá nem aí mesmo. Aí vocês ali, que são de tribos rivais, a gente vai colocar vocês no mesmo território. A gente não tá nem aí mesmo, se vocês vão rivalizar entre si, se vocês vão brigar, se não vão. Aí pronto, dividiram o território, né? Nessa conferência de Berlim aí, entre 1884 e 1885, dividiram a África entre as potências europeias da época, né, do século XIX. No século XIX, o que estava acontecendo na Europa? A Europa estava passando aí entre a primeira revolução e a segunda revolução industrial, né? Estava já começando a segunda revolução industrial na Europa. Principalmente nas potências europeias da época, como, por exemplo, essas daqui, que dividiram, né, que partilharam a África, que tem um domínio alemão, domínio belga, cada um tem uma coisinha, ó. Domínio belga, domínio britânico, domínio espanhol, francês, italiano, português, e aqui tem alguns países que já eram independentes. Pois bem. Tanto que eles não têm, tipo, um determinado número de línguas que eles falam. Eles falam muitas línguas. É um continente muitas. Que tem Cada país africano é multiétnico, tipo, tem muitas línguas que são faladas, porque são muitas etnias.
E cada etnia tem o quê? Sua própria língua, seus próprios costumes, seus próprios hábitos. Mas, geralmente, a gente vai ver que quando esses países da África se tornaram independentes, eles colocaram que religião, menina? Como língua oficial do país a língua do colonizador, do europeu. Por quê? Porque, como eles têm muitas etnias, então eles têm muitas línguas dentro de cada país desse aí. Então, para meio que não ocorrer uma predominância de uma língua de uma etnia específica sobre outras que existem ali, eles decidiram, alguns países, deixar a língua oficial como sendo a língua do colonizador. Tipo assim, francês... É tipo, igual a América, que fala português, espanhol, inglês e francês, não é? Não é assim? Sempre tem... É mais de 7, vai Sim. por aí. Sim, sim. Aqui a gente deixou a língua do colonizador também, né? Assim, é claro que, tipo, o nosso português é um pouco diferente do português, é diferente do português de Portugal. Mas também deixamos a língua do colonizador, né? Mas lá também ocorreu isso. Lá também ocorreu. Sendo que lá ocorreu isso pelo fato de que eles tinham medo, receio, de que as etnias dentro de um território, que cada um tinha uma língua diferente, rivalizassem ali por causa disso. Tipo assim, escolheram a sua língua como oficial, por que não a minha? Por que não a outra? Por que não a outra? Isso foi meio que para barrar alguns conflitos também, a escolha da língua do colonizador. Aí vamos lá. Qual o contexto disso aqui, né, da partilha da África? É um contexto onde a Europa estava vivenciando a segunda revolução industrial, então eles precisavam de territórios, cada vez mais de territórios, porque quanto mais territórios eles detivessem, controlassem, mais matérias-primas eles teriam para produzir seus produtos industrializados. Então, a lógica é essa. Eu preciso dominar cada vez mais fatias maiores de territórios para eu deter, para eu controlar, para eu ter nas minhas mãos territórios com matérias-primas. E sem contar que, tipo, existia a possibilidade deles expandirem o mercado consumidor. Talvez eles encontrassem ali pessoas na África, no continente africano, ou nas proximidades, para comprar seus produtos, né? Eles vão expandir território para produzir, pegar a matéria-prima, produzir cada vez mais, e, de certa forma, visavam também aumentar seu mercado consumidor dos seus produtos, né? Exportar cada vez mais e lucrar, crescer economicamente. Pois bem, então, o contexto da Europa no século XIX e da divisão, a partilha da África é exatamente por questões imperialistas, né? Questões de expansão do território, que tem a ver com a economia dos países europeus da época. Então, esse período aí da divisão da África, né, entre as potências europeias da época, é um período que é conhecido como corrida imperialista. É a corrida imperialista, a corrida por novos territórios, né? Por territórios que poderiam fornecer para mim matérias-primas e um mercado consumidor crescente. Perfeito. Pois bem, e como eu falei, eles não levaram, quando foram dividir a África, pode olhar aí que as linhas são uma coisa muito perfeita, né? Tipo assim, de um país para o outro, o tracejado, né, de entre um país para o outro. Se vocês olharem lá no tema 1, tem um mapinha da África, né, hoje, recente, tá aí, ó, na página 242. Logo, o mapa político, tá logo na frente do tema 1. Lindo, maravilhoso, os tracejados, tipo as linhas entre um país e outro, porque eles dividiram a África de forma muito arbitrária, assim, tipo, levaram em consideração mais alguns aspectos naturais, né, e desconsideraram a população do continente. Tipo, tô nem aí pra vocês. Foi aquilo mesmo que eu disse anteriormente, tipo, geralmente grupos rivais, etnias rivais, colocaram no mesmo território, porque eles não estavam nem aí, e etnias que, de certa forma, se davam bem, né, dividiram, colocaram em territórios diferentes. Então, muita treta que rola hoje na África, muitos conflitos que acontecem até hoje na África, são herança colonial, uma herança desse período de divisão do território africano, né? Divisão entre um país e outro, divisão territorial. Então, vocês vão ver que tipo, muita coisa que acontece hoje é fruto do passado africano, fruto dessa separação aí de forma arbitrária, e tô nem aí para vocês, né, que as potências europeias da época do século XIX fizeram. Ok? Aí vamos para cá. Ó. A gente vai ver que essa ocupação dos europeus na África, ela se deu de forma muito, muito rigorosa. Tipo, aconteceu no Brasil também, né? No Brasil, quando os portugueses começaram a nossa colonização, eles impuseram aos nativos o quê? A língua, a religião, o modo de vida. Isso não foi diferente na África, não. Quando os europeus chegaram lá, eles fizeram a mesma coisa. Olha aqui, ó. Impuseram também aos africanos sua própria língua, a língua do colonizador, o modo de vida do colonizador, a estrutura administrativa do colonizador, e passaram a extrair. O que é que eles fizeram da África? Eles queriam a África para quê? Queriam a África para
retirar matérias-primas, né, para as indústrias e ampliar seu mercado consumidor. Então, duas coisas foram extremamente importantes nesse processo de colonização da África. Essa questão principalmente de retirada, de extração de recursos minerais que iam servir para as indústrias europeias, né, da Europa, retirada de recursos minerais, extrair recursos minerais e cultivar produtos tropicais. Tudo aí produtos do primeiro setor da economia, né? Agricultura, extrativismo e pecuária. Primeiro setor da economia. Então, repare que o continente africano, a gente vai ver que até hoje, muitos países da África, eles têm um setor industrial muito pobre, ainda iniciando, muitas vezes. Enfim, eles não se destacam, grande parte dos países africanos não se destacam no setor industrial. E isso é mais uma herança do período colonial. Porque quando os europeus chegaram na África, que eles começaram a praticar atividades econômicas, essas atividades econômicas visavam basicamente a exploração de matérias-primas, de recursos minerais, né, e da exploração ali dos melhores solos, das melhores terras para produzir produtos tropicais para exportação. Nada era revertido para dentro da África, não. Tipo, tudo que eles puderam extrair de minérios, eles extraíam e levavam para a Europa. Ia servir para as indústrias na Europa, como fonte de energia, ou como matéria-prima para a indústria, determinados tipos de produtos da indústria, ou então os produtos agrícolas que eles produziam na África, né, nas plantations, nas grandes propriedades monocultoras que visavam a exportação, trabalhavam, que geralmente utilizavam mão de obra escrava, né, escravizada, ou uma mão de obra com uma remuneração extremamente barata. Isso aí, esses produtos serviam para quê? Serviam para a Europa, eram vendidos para a Europa também, eram revendidos para lá, eram levados para lá. Como produtos como, por exemplo, algodão, chá, cacau, né? Eram produtos produzidos nos melhores solos africanos e levados para fora. Nada disso aí, as riquezas da África, a África é um continente muito rico, né? Mas as riquezas da África começaram a ser exploradas desde o período colonial e até hoje a gente vai ver que existe uma predominância de exploração da África por empresas transnacionais, grande parte delas europeias, né? Que estão dentro da África hoje, ou chinesas, ou estadunidenses, mas que estão lá dentro explorando o que há de melhor no continente africano e não deixa nada lá praticamente, não deixa nada, né? Tipo assim, gera alguns empregozinhos de baixa remuneração, aproveita a mão de obra que é muito barata, o que tem de melhor lá de recursos naturais, eles aproveitam e tchau, game over para vocês, né? A gente vê que a África é um continente extremamente rico em recursos naturais, mas, né, essa riqueza todinha não é revertida, não é deixada lá, não promove mudanças sociais no continente. E é por isso que a gente fala que a gente conhece muito a África como um continente muito pobre. É pobre em relação a termos de vida, né? Condição de vida, padrão de vida, acesso à saúde, educação de qualidade, uma infraestrutura boa para a população, enfim. Mas isso não quer dizer, não implica dizer que a África é um continente pobre em termos de recursos. Não é. Ela é rica, é um continente extremamente rico. Tá vendo como existe uma contradição? Então, passam para a gente uma coisa e a gente entende como se a África fosse realmente muito pobre. Pobre em todos os sentidos, mas não é. Sendo que as riquezas do continente, elas são exploradas desde o período colonial, desde essa partilha aí da África, e até um pouco antes disso, né? Porque no século XV já existia um certo domínio europeu na África, mas principalmente em relação à troca de produtos, né? De por escravos. Na colonização mesmo, a exploração excessiva da África começa no século XIX com a partilha da África, né? Nessa conferência chamada Conferência de Berlim, que eles dividiram aí de forma bem... Tô nem aí para vocês. Pois bem, então a exploração colonial, ela de certa forma é muito parecida com o que acontece aqui com o que aconteceu no Brasil, também aconteceu de forma semelhante na África. Os europeus, eles impuseram seu modo de vida, o modo de administrar o território, a sua religião, sua língua. Eles tentaram impor isso aí para os nativos, né, as etnias africanas. Aí você faz... sim, e outra coisa que é bem importante, eu preciso frisar para vocês. Quando eles começaram a colonizar a África, o objetivo principal, óbvio, era essa questão de extrair minérios e produzir alguns produtos agrícolas, que também é matéria-prima, visando aí a exportação. Pegar os melhores solos para utilizar para a agricultura e levar para fora, certo? O objetivo era explorar. E aí você faz, Ana Beatriz, mas não houve nenhum movimento assim de revolta dos nativos, da população mesmo desses países? Sim, houveram diversos movimentos de revolta, né? A população resistiu bastante, assim como aconteceu também no Brasil.
lá também houveram diversos movimentos de resistência, sendo que a população, as etnias, elas não conseguiam, como é que eu posso dizer, bater de frente com o colonizador europeu, porque eles tinham muito mais recursos, os europeus, né, tinham muito mais recursos para uma guerra, por exemplo, entre eles e os nativos do que os nativos em si. Aqui o livro vai citar um caso de um povo chamado Hereros, dos Hereros, né, que é um povo que vivia onde hoje se localiza Namíbia, né, o país chamado Namíbia. Se vocês procurarem aí no mapinha do tema 1, vocês vão encontrar a Namíbia. Procurem direitinho, vocês encontram. Esse pessoal aí, essa etnia chamada dos Hereros, eles viviam onde hoje é a Namíbia. O que é que aconteceu? Os Hereros foram um povo dominado pelos alemães. No período colonial, eles foram dominados pelos alemães. Resistiram bastante à colonização alemã. Mas resistiram tanto que eles meio que iniciaram um conflito, né, armado com os alemães. E perderam. Né? Eles não tinham porte para rivalizar, para ganhar ali uma guerra contra a Alemanha. Perderam. É o que vai explicar aqui nessa parte. Ó. No início do século XX, essas terras correspondiam ao sudoeste africano, território que se encontrava sob domínio da Alemanha, ó, alemão e tal. Com a perda dos campos de cultivo, né, com as perdas dos campos de cultivo da população nativa que perderam para os alemães, se organizaram, né, num processo de resistência contra a Alemanha. Houve uma reação violenta por parte da Alemanha. E eles não conseguiram, né? Houve sim um movimento de resistência dos hereros, mas eles não conseguiram. Não tinham porte para rivalizar, infelizmente. Essas tentativas de resistência, tal como a representada pelos hereros, foram insuficientes para impedir que as populações locais, as etnias, perdessem suas terras. Né? Eles não conseguiram dominar, permanecer ali com suas terras. A infraestrutura que foi implantada pelos europeus nos países visava exclusivamente a facilitação do escoamento dos produtos europeus das colônias, que era fabricado nas colônias, para a Europa. Então, foram construídas algumas linhas férreas na África, mas visava basicamente o quê? Escoar os produtos que eram extraídos, né, de mineradoras dentro da África para a Europa. Então, a gente vai ver que toda a infraestrutura, tudo que os europeus fizeram na África durante esse período aí do século XIX, do século XX, até mais ou menos metade do século XX, que é quando vai começar o processo de independência dos países africanos, vai ser um momento de grande exploração, né? E toda a infraestrutura que existia era uma infraestrutura baseada para suplantar as atividades econômicas dos países europeus. Aí você se pergunta, isso só aconteceu na África? Não. Nesse período do século XIX, europeus também expandiram territórios, a busca imperialista também aconteceu em alguns países asiáticos. A Ásia também foi afetada por essa expansão imperialista aí do século XIX dos europeus. Sendo que aqui a gente está abordando a questão da África, né? Que a gente está estudando a África. Ok. Tudo ok aí por aí? Tudo. Ótimo. Vocês já fizeram a resenha desse tema? Eu já. Tema 2? Bem facinho, bem legal. Martina dando trabalho. Cuida, viu, minha filha? Martina nem andou, fez. Cuida com mulher, não acredito, não. não. Tema 4. Ai, meu Deus, se eu faço Martina, não. Jesus, dá trabalho O do demais. tema 4 é enorme coisa. O capítulo não, tema. Clara. Eita. Pois bora. As independências, vamos lá. Os países africanos vão começar a se tornar independentes mesmo, ou seja, se desvincular dos europeus, se tornar independente, um país independente, principalmente na metade do século XX. Ana Beatriz, o que é metade do século XX, mulher? O século XX começa em 1901, então metade do século XX é mais ou menos o quê? 1950? Mais ou menos não, é 1950, né? Então, a partir de 1950, que vocês devem lembrar, talvez sim, talvez não, mas eu vou lembrar aqui para vocês, 1950 quer dizer que a gente já tem passado aí da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, o processo de independência dos países africanos tem tudo a ver com o final da Segunda Guerra Mundial. Porque como quem dominava, quem controlava a África eram potências europeias, e essas potências europeias estavam arrasadas pós a Segunda Guerra Mundial, que tinham investido muito dinheiro, né, em armamentos. Eu acho que deu uma travada agora. Não foi? Travada top.
Deu sim, de leve, sabe? Percebi. Pois bem, então, olha, como as potências europeias estavam investindo muito dinheiro, tinham investido muito dinheiro na Segunda Guerra Mundial, até 45, né, que foi quando acabou, a Europa estava arrasada. Então, os países que dominavam a África não tinham mais condições de ficar dominando tanto assim a África. E aí, sem contar que teve um outro porém. Nesse período aí, metade do século XX, 1950, começaram a surgir diversos movimentos pró-independência dentro de cada paizinho que era controlado por potências europeias. Começaram a surgir movimentos de independência, pessoas dentro do continente africano, de países do continente africano, começaram a lutar pela independência do país. E, de certa forma, como as potências europeias estavam enfraquecidas com a Segunda Guerra, isso foi meio que um alavanque assim, decisivo para o processo de independência dos países africanos. Blam, blam, blam. Quando eles se tornarem independentes, Ana Beatriz, o que é que vai acontecer? Vou falar já um pouquinho sobre isso. Mas, primeira coisa, não houve uma mudança significativa na questão das fronteiras. Praticamente não mudou quase nada em relação às fronteiras, que tinham sido demarcadas pelos europeus na Conferência de Berlim, lembra? Em 84 e 85. Pois bem, aquilo ali não mudou. Então, de certa forma, eles se tornaram independentes, mas os problemas que foram, né, em decorrência, consequência do período da partilha, continuaram acontecendo. Então, até hoje, a gente vai ver que muitos conflitos ocorrem até hoje pelo fato de que, tipo, eles se tornaram independentes, se tornaram, mas não houve ali uma decisão, um acordo entre as etnias para resolver esses problemas e entre os países independentes para resolver os problemas entre eles, certo? Problemas relacionados a território, a domínio político, a econômico, dos recursos naturais, não houve ali um acordo. Então, pouco mudou, né, em relação depois da independência. Em relação às fronteiras, pouco mudou essa situação. Antigas rivalidades voltaram à tona com o processo de independência e as disputas políticas entre grupos concorrentes, com frequência resultaram em golpes de Estado e conflitos armados entre um país e outro. Desencadearam também uma série de conflitos internos dentro de países africanos quando se tornaram independentes. Muitas guerras civis surgiram justamente pelo fato de que muitos países tinham etnias rivais habitando o mesmo território. E elas disputavam ali, sei lá, um controle político maior, um domínio maior sobre o território, sobre o recurso natural. Então, eles se tornaram independentes, se tornaram, mas resolveu o problema dos conflitos étnicos? Não, de jeito nenhum. Olha aqui esse mapinha, como é lindo e maravilhoso. O que é que ele vai dizer? Ó? Estados nacionais e divisão entre grupos étnicos. Aí, ó, divisão entre grupos étnicos é essa linha ali, essa linha em amarelo. É a divisão entre grupos étnicos. Olha aí a ruma de grupo étnico que tem. Essas linhas amarelas indicam as divisões entre uma etnia e outra. Ó. Já essa linhazinha aqui em cinza, ela está indicando as fronteiras que existem mesmo entre os países, que foi estabelecido desde o período da partida da África. Então, olha, se a África realmente fosse dividida de forma justa, seria conforme essas linhas aqui laranjas, estão vendo? Amarela, laranja, enfim. Estão vendo? Seria conforme esse tracejado aí laranja, que seria os limites conforme a etnia, uma etnia e outra. Mas foi feito isso na partilha? Não. Foi feito isso quando se tornaram independentes? Não. Então, os problemas persistem até hoje? Persistem até hoje. Aí aqui cita até alguns países que, né, a situação, a treta é mais forte. Ó, as disputas entre etnias foram crescendo cada vez mais, visando ao controle político de algumas áreas e ao controle dos recursos naturais. Primeiro que, tipo, as etnias começaram a perceber que, controlando determinados recursos naturais, como áreas de diamante, área de carvão mineral, elas poderiam ter dinheiro para comprar armamentos e se tornar poderosas naquela área. Então, a gente vai ver que muitos conflitos que aconteceram na África, com essa independência dos países, foram conflitos que visavam controlar determinados recursos naturais, mas porque eles sabiam que controlando aquilo ali, eles poderiam vender aquilo ali para adquirir armamentos e se tornar mais poderoso politicamente naquela área. Eu vou mostrar já isso aí para vocês. Então, olha, as disputas entre as etnias foram crescendo, visando ao controle político e ao controle dos recursos naturais, acarretando violentas guerras civis que ocorrem internamente, né, dentro de um país, entre grupos rivalizando entre si, em prol do poder. Aí, exemplo, Ruanda, teve um grande genocídio em Ruanda, Moçambique, Angola, Sudão, Serra Leoa, República Democrática do Congo, que é um país que enfrenta um conflito até hoje, certo? Então, tudo isso aí ocasionou uma série de mortes em cada país desse aí, uma onda de fome muito grande,
Porque quando o país está em guerra, está em conflito, a agricultura ela é afetada, a produção de alimentos é afetada, né? Então, ocasionou também uma série de fome. Sem contar que, tipo, olha, em termos econômicos, os países africanos mantiveram o modelo exportador né, produtos primários, eles se tornaram independentes, mas não mudou a lógica econômica desses países, continuaram produzindo e exportando mais produtos primários, ou seja, produtos do primeiro setor, né? Frutos da agricultura, de produtos tropicais, nesse caso aí, nas plantations, nas grandes propriedades agrícolas monocultoras, que pegava os melhores, pegava não, isso acontece até hoje, pega os melhores solos da África, né, do continente, dos países africanos, para produzir produtos e exportar. E grande parte desses plantations são controladas por empresas transnacionais, né, como eu falei, europeias, chinesas, enfim. Então, continuaram com o mesmo tipo de modelo econômico, né? Um modelo econômico baseado na extração de recursos minerais, ou então, basicamente, produzindo aí produtos na agricultura para exportação, nas plantations. E a população em si vive de produzir uma agricultura de subsistência, com pouca tecnologia, com pouco capital, basicamente para a sobrevivência deles. Herança colonial. Quais são as heranças coloniais que a África tem? A gente já falou praticamente de quase todas, eu acredito que já falou de todas. A gente falou de todas. Mas vamos lá, vamos frisar isso aqui. É importante. Uma das heranças coloniais é o fato de que a África precisa superar essas questões relacionadas a conflitos, né? Desde a partilha da África, a gente sabe que muitas etnias elas ficaram permanecendo no mesmo território e isso ocasionou uma série de conflitos. Então, isso é um dos grandes empecilhos, é uma herança colonial, esses conflitos que acontecem até hoje, entre etnias distintas. E precisam superar também o quadro de pobreza e exploração resultante da colonização, do processo de colonização, né? Que visava basicamente extrair os recursos naturais e explorar a mão de obra barata. Então, isso ocasionou uma série de pobreza e de fome no continente. Mais aí uma herançazinha maravilhosa, né? Que os europeus deixaram no continente africano. Nos estados recém-criados, isso aqui eu já falei para vocês, as fronteiras e as línguas europeias foram mantidas como oficiais, pois essa era uma forma de evitar, lembra que eu falei isso? Evitar que disputas políticas e conflitos internos se intensificassem entre uma etnia e outra, que queria ali, por que vai deixar a sua língua oficial e não a minha? Por que vai deixar aqui o território de acordo com a sua etnia e não com a minha? Não pode. Então, muitas vezes, muitos países africanos, eles vão se tornar independentes e a língua oficial não vai ser de nenhuma etnia, vai ser a língua oficial do colonizador, sei lá, do francês, ou do alemão, ou do belga, mas vai ser geralmente a língua do colonizador. Embora dentro daquele país se falem uma enorme quantidade de línguas variadas, certo? E na África é muito comum eles falarem como língua do colonizador o francês, né? Eu acompanhava aquele rapaz do 196 Sonhos, no Instagram, 196 Sonhos. Não sei se vocês acompanhavam. Na época que ele estava tentando viajar por todos os países, bater o recorde mundial, né? De um homem a conhecer, a passar a conhecer todos os países do mundo em o menor tempo possível. Os 196 países, que é os 196 sonhos. Aí, quando ele foi, um mês antes dele ir para a África, ele teve que aprender um pouco do francês. Ele sabia de inglês, mas não sabia de francês. E aí disseram, olha, se você vier para aqui só com seu inglês, você não vai conseguir se comunicar bem aqui não, porque a língua mais falada, geralmente aqui dentro, é o francês, na maior parte dos países africanos. Então, a língua aí mais forte não é o inglês na África, e sim o francês. E aí ele aprendeu um pouco e conseguiu, né, passar pelos países africanos. Então, na maior parte dos territórios africanos, os novos governantes eram membros da elite, geralmente a elite da colonizadora, que haviam se destacado na luta pela independência. Em poucos anos... Oi? 11h10. Né? Vai acabar, tem aqui menos de 1 minuto. Até amanhã. Cheiro no core. Cheiro. Tchau.